Bem-vindos a mais um debate-papo, aquela conversa entre amigos, sempre de um assunto relevante, falado de uma forma edificante. Hoje, excepcionalmente, nós teremos a presença da missionária Edmeia Williams. Nós estamos aqui, então, para chamar a missionária Edmeia Williams, que daqui a pouco já deverá estar entrando, e aí nós estaremos concluindo aquelas ministrações que ela tem feito a respeito das 7 igrejas, porque infelizmente perdemos a gravação da primeira igreja, live da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. E a missionária Edmeia Williams estará, então, assim, podendo concluir, ou seja, completar todo essa conversação que nós tivemos. Aqui está. Já estou. Tudo bem, Edmeia? Tudo bem. Ok. Vamos. Graças a Deus, tudo bem. Né? E aproveitando que a gente está aqui, parabéns pelo canal das netinhas, né? Da Laura e boa. Da Lindsay, que agora são nossas novas youtubers. Né? Olha, pastor, eu quero aproveitar para dizer uma coisa que às vezes a gente deixa para dizer que depois que a pessoa morreu e às vezes não dá tempo de dizer porque a gente morreu antes. Eu canso de agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, e hoje eu agradeci muito a Deus pela vida da Ingrid. Agradeci muito a Deus pela vida da Ingrid. Como a Ingrid tem ajudado, levantado, acariciado a Érica com as palavras dela, com a atenção dela, com o carinho dela. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida dessa menina ainda tão jovem, mas tão sábia, tão amorosa. Graças a Deus. E também agradecer pelo ministério dela, porque as minhas netas nasceram aí. Não é? Amém. As minhas netas nasceram aí. O que elas sabem aí. Então, eu estou muito feliz, porque ainda Deus tem me deixado viver para isso. Porque uma coisa é certa, Érica, nem o Glenn, nem eu, ninguém tinha noção do que elas iam fazer. E elas pegaram a Bíblia. Não é? Glória a Deus. E elas repetiram ali o que elas ouviram na igreja e em casa. Então, eu estou muito feliz. E eu agradeço a Deus por isso. E a gente tem que continuar trabalhando nesse sentido de levar as nossas crianças, todas, pastor, todas, nesse mesmo caminho de se voltar para a Bíblia. Né? Amém. E todas irão em nome de Jesus. E glória valeu a pena, Ingrid, louvado seja Deus pela sua vida, minha filha. Porque eu acho que Deus é bom. A turminha dela, né? É a turminha da Ingrid. É a turma dela. É a turminha da Ingrid. É a turma da Ingrid. Olha a nossa menina. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. E elas falando sobre a Bíblia, eu fiquei orgulhoso. Eu também. Muito. Fiquei orgulhoso. Tudo fazendo muito bonitinho tudo. Glória a Deus. Edmeia, vamos. A Lindsay tem 8 anos. Sim. Pré-adolescentes, né? E uma coisa assim, com o coração no Senhor e com o coração abençoador. E coração de pregadores, né? Pois é. Eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz. Já vou me demandar para lá sexta-feira. Vai participar da live delas. Vou participar, vou embora, vou ajudar, para que elas tenham que ler melhor, né? Elas vão por um bom caminho. Edmeia, nós estamos vendo essas palavras maravilhosas sobre as 7 igrejas, e essa igreja que
é uma igreja, vamos dizer assim, que lidera, que encabeça, né? Aquela igreja que eu digo que a epístola de Paulo para ela foi escrita num lugar tão especial, na prisão. Né? E, no entanto, Paulo diz, assentou-nos em lugares celestiais. Ninguém, senão um homem de fé como Paulo, falaria uma coisa dessa. E, dentro dessa visão de Apocalipse, eu gostaria que você pudesse nos ministrar agora sobre a igreja em Éfeso, a carta direcionada a ela das 7 igrejas do Apocalipse. O prazer é meu, pastor. Qualquer ordem sua, qualquer desejo seu para mim é uma ordem, eu estou feliz de começar. Por isso, gostaria de convidar aqueles que nos ouvem, não sei quantas pessoas também, eu estou feliz, e para abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler de 1 a 7, que são os 7 versículos da carta. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, onde está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos, como de costume, falar um pouquinho de Éfeso, para depois entrar na carta que o Senhor manda para a igreja nessa cidade. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Tinha aproximadamente 500 mil de habitantes. Naquela época, nós vemos uma cidade populosa. Era importante centro mercantil, uma região belíssima, rica, centro da sede do governo e das artes, da riqueza e da religião. Então, nós vemos aqui uma cidade, para aquela época, um fenômeno, alguma coisa maravilhosa. As pessoas lá em Éfeso tinham as suas mentes consagradas a muitas lendas. A mitologia ocupava espaço importante na cultura de Éfeso. E este nome Éfeso significa desejável para uns. Para outros significa desejável como o primeiro amor. Sendo a capital do estado jônico, era conhecida por todos como a luz da Ásia e cultuava Diana, cujo templo levou 220 anos para ser construído. E esse templo era feito de mármore brilhante, sustentado por 127 colunas de mármore persa.
Cada coluna tinha mais de 20 metros de altura. E a estátua de Diana ocupava o lugar central e de lá se podia ouvir muito longe o que está escrito em Atos 19, no versículo 34. Grande é a Diana dos Efésios. Em Éfeso, existiam muitos judeus que Paulo conheceu na sua segunda viagem. Lá em Atos 18, está escrito que Apolo também pregou ali. E está escrito que Paulo morou lá por 3 anos. A igreja que foi fundada por Paulo ali em Éfeso, ela era composta de judeus e de gentios. O apóstolo João morou ali em Éfeso ele morou lá. Eu não estou lembrada, agora eu li alguma coisa assim, mas até a sua morte. E entre os anos 630 e 640 depois de Cristo, Éfeso caiu nas mãos dos turcos e foi destruída por Timor-Lenk no ano 140. Agora nós vemos começar a carta. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: olha, há uma grande especulação sobre essas cidades que vão receber essas cartas, embora as cartas sejam direcionadas para a igreja que está nessa cidade. Muitos acham que, na realidade, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são 7 períodos diferentes da igreja na Terra, desde Pentecostes até a vinda de Cristo. E a mensagem primeira prioriza o amor. Outros acham que não, que a ordem é geográfica, porque saindo de Patmos, atravessa para o continente, o carteiro começa a entregar as cartas e ele vai fazer o percurso que está escrito na Bíblia. Se você olhar no mapa, a primeira cidade é Éfeso, e depois Esmirna, e Pérgamo, e Tiátira, e Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e ele atravessa de volta para Patmos. Eu acredito nessa ordem, mas isso não vai fazer a menor diferença para o que está escrito. Nós vemos, lógico, que Cristo está empenhado em sua igreja. Do meio dos candeeiros, quer dizer, do meio das igrejas, que os candeeiros são as igrejas, ele fala que ele não é um mero observador, mas ele é um líder. O Cristo ressurreto está no nosso meio e isso tem que nos unir. Em todas as cartas, Jesus varia da crítica ao elogio em graus variados. E nós vemos que ele sempre se apresenta para a igreja como a solução para aquele problema que está na igreja, como o remédio para aquela doença que está na igreja. E nós vemos que a única igreja que recebe louvor irrestrito é a igreja de Esmirna. Nós podemos ver que a carta à igreja em Éfeso pode ser dividida em 3 seções. Ela começa com elogio, vai à condenação e fecha com o mandamento. A carta é enviada ao líder para ser lida
para que seja ouvida por toda a igreja. Nós vemos assim a fidelidade da transmissão da mensagem. Ele escreve para o líder porque ele quer que a mensagem seja recebida também pela liderança e segurando os líderes nas mãos. Ele se move na igreja, mas a liderança está na mão dele, porque os líderes são as 7 estrelas. Ele está dizendo, toda a liderança está segura na minha mão. E quem está se movendo no meio da igreja sou eu. Isso é tremendo. O tema de Cristo para Éfeso aqui é serviço e amor. Nós vemos nos versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, nós vemos aqui um elogio. Conheço as tuas obras. O teu labor, quer dizer, o teu trabalho. Os crentes de Éfeso eram crentes dedicados ao trabalho da igreja. Trabalhavam sim. Trabalhavam muito. Nós vamos ver que eles trabalhavam mais do que deviam. E também, Jesus Cristo aqui fala de perseverança. O que significa que eles tinham muitas dificuldades, eles tinham muito antagonismo de fora, porque eles eram perseverantes. Se eles não tivessem luta, não precisavam perseverar. Jesus Cristo diz, tu tens perseverança. Quer dizer, tu suportas a luta, tu és firme nos teus propósitos, e que tu não podes suportar homens maus. Eles não davam suporte, eles não toleravam, eles não aceitavam dentro da igreja homens maus. Eles tinham os olhos abertos e para isso eles eram vigilantes. Não é? Então, ele diz que vocês botaram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Olha se nós fazemos isso hoje. Você está morando nos Estados Unidos. Chega lá na sua igreja para visitar uma pessoa, eu sou o apóstolo fulano de tal. De onde você é, enviado por quem? Ninguém sabe, todo mundo capaz de dar um púlpito para ele. Não se sabe de onde ele apareceu, porque numa viagem daqui para os Estados Unidos, dentro do avião, a pessoa muda. Saiu daqui, não era ninguém, no avião ele chega. Nos Estados Unidos ele é um profeta, ele é um pastor, ele é um apóstolo, ele é o que ele quiser. Ninguém está querendo ver nada. É só saber 1 ou 2 versículos e saber gritar aleluia que dá certo. Aqui não. Jesus Cristo está dizendo, tu puseste em prova, trouxeste a prova, tu provaste, ele teve que provar. Os que assim mesmo se declaram apóstolos não são. Eles são mentirosos. Aqui, ó. Tu puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são. Está vendo? Eles se declaravam, mas não eram. Então, nós vemos aqui, Cristo elogia os efésios, primeiro, pelo seu trabalho. Segundo, pela sua perseverança. Terceiro, pela sua ortodoxia. Eles eram zelosos pelo trabalho da igreja. Eles não iam aceitando qualquer coisa que viesse lá de fora. Mas eles eram no seu trabalho e determinados no seu compromisso e na sua ortodoxia, na sua doutrina. Eles não baixaram o padrão por motivos políticos.
Agora está chegando o momento em que os políticos vão ocupar certos púlpitos, porque nessa época eles lembram que voto de evangélico é voto. Eles lembram que evangélico também vota. É a época que aparecem muitos oferecendo cesta básica para cá de Marimata, como se minhas crianças só comessem uma vez por ano. Eu não aceito. Eu não aceito. Porque depois vem a foto com o rosto dele para botar lá na porta. Não quero, não, muito obrigado. Se o senhor quiser deixar o seu nome para nós orarmos pelo senhor, pela sua família, pela sua conversão, nós podemos orar. Mas é só isso. Não, 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 obrigada. Nós estamos com tudo certinho. Não aceito. Então é a hora que eles vão. Eles sabem que voto de crente conta. Então eles vão. Olha aqui. Eles não se deixaram. Eles não baixaram o padrão, os crentes de Éfeso. Eu fico pensando, que beleza. Eles mantinham o padrão doutrinário enunciado lá no púlpito. Púlpito é lugar para pregar a palavra de Deus. É uma palavra que tem uma única vez na Bíblia, Neemias 8, versículo 4. Só uma vez foi levantado um púlpito de madeira para que fosse ali lida a palavra de Deus. Aqui, nós vamos ver uma palavra, nicolaísmo. Nicolaísmo. No versículo 6, está escrito assim: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vamos ver aqui. Essa palavra, nicolaítas, ela vem de dois termos gregos, nikos e laitens, ou laitenes, que significam os leigos que dominam. Eram pessoas que estavam dentro da igreja, que se diziam cristãos, que não tinham novo nascimento, mas eram pessoas que tinham padrões mundanos de crescimento. É como hoje você pegar uma pessoa formada e pós-graduada em administração de empresas para ser o pastor da igreja, porque ele sabe administrar. Ele tem um padrão altíssimo de administração. Pronto. É mesmo que você pegar o melhor cantor para administrar o louvor. É mesmo que você pegar o melhor pianista para tocar na adoração. Toca bonito, mas cadê o coração? O outro canta lindo, tem uma voz que Deus deu, mas a voz dele não adora. O pastor formado em administração sabe todas as regras e todos os princípios de administração, mas a igreja não é uma empresa. Igreja é uma congregação de pessoas chamadas do mundo para fora para adorar. É a congregação dos filhos de Deus. Então, essas pessoas que vão para a igreja e sabem tudo o que tem que fazer, é uma questão de propaganda e marketing. Tem que ter propaganda e marketing. Olha, se você for atrás das leis de propaganda e marketing, Jesus Cristo ia tirar 0. 0. Porque uma pessoa que diz assim, ó, quem quiser ser meu discípulo, venha. Tome sua cruz e siga-me. Quem vai seguir uma pessoa que faz uma propaganda dessa? Quem? Além do mais, ele diz, ó, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Como é que você vai seguir? Que propaganda é essa? 0 para Jesus em propaganda e marketing. Não é? Pois é esse Jesus que nós servimos. Nós não podemos dirigir a igreja como se fosse uma empresa.
Jesus Cristo ainda é o Senhor e será sempre. O Espírito Santo ainda está aqui no âmago do nosso coração para dirigir a igreja de Jesus Cristo. E esses nicolaítas entravam trazendo todas as ideias lá de fora. É o princípio do governo dos sacerdotes. Quando uma igreja esquece o seu primeiro amor, ela volta a sua atenção para a influência eclesiástica, para a lealdade à igreja, à denominação. Nós vemos aqui, quando Jesus Cristo diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Isso nós precisamos ver. Porque Jesus Cristo não diz desprezaste. Ele não diz mandaste embora, ele diz abandonaste. Abandonar significa alguma coisa que está no centro, você vai tirando do centro e botando de banda. Cada vez vai se distanciando mais do centro, vai ocupando o segundo, terceiro, 10º, 1000º lugar. É devagar. O abandono é lento, mas é progressivo. E é essa palavra que Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Significa, o teu primeiro amor foi ficando aos poucos de lado. Como eu disse, quando a igreja esquece o seu primeiro amor, ela começa a dar atenção para a influência eclesiástica. A igreja está crescendo, está chamando a atenção da cidade, dos políticos, do governo. Ela começa a chamar a atenção e a adorar o próprio nome e o status da igreja, da denominação. Olha, nós somos diferentes. Nós somos uma igrejinha qualquer. Esses cristãos, esses nicolaítas, eram cristãos que aprovavam a carnalidade nas suas vidas. Apesar de tudo isso, eles, os efésios, não aceitavam essa doutrina dos nicolaítas, mas esqueceram o seu primeiro amor. Quando as nossas obras são feitas no primeiro amor, elas são profundas, elas lançam raízes e o seu fundamento é eterno. O motor propulsor de Jesus foi o seu amor. Olha, meus irmãos, essa igreja maravilhosa, firme em meio à perseguição, perdeu-se no engano do trabalho. Perdeu-se no engano do trabalho. Por isso Jesus lhe diz: tenho, porém, contra ti. Ora, contra. Se Deus é por nós, quem será por nós? Ele diz: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é o amor em primeiro lugar. É praticar mais o amor e não as obras da carne. Quantas vezes nós temos esquecido disso? Trabalhamos tanto, que esquecemos que Deus está interessado em nós e não naquilo que fazemos. Aquilo que nós fazemos deve ser consequência do tempo que gastamos com Deus. Nós estamos, nesse momento, no mundo, vivendo um tempo sui generis. Nunca
Houve uma época dessa. E eu tenho certeza que não haverá depois. Em cada lar tem uma interrogação. Quando vai acabar a pandemia? Ninguém sabe. O que vai acontecer depois disso? Ninguém sabe. Será que o vírus vai nos atingir? Ninguém sabe. Ninguém sabe um segundo para frente. Quantas vezes nós dizemos, Deus está no controle da nossa vida, seja feito o que Deus quiser, mas nós dizíamos isso tudo e tínhamos uma ideia do que ia acontecer. Agora não temos. Nenhuma. E coisa boa. Ou confiamos, não tem meio termo. Está uma parafernália tão grande no mundo, está uma confusão tão grande nas grandes potências, e aqui no Brasil também, há um burburinho político tão sujo, tão enviesado, tão descontrolado. Existem perspectivas de tanto engano maior do que o que já está, que nós precisamos dar graças a Deus que nós temos tempo para orar. Temos tempo para orar. Temos tempo para ficar com nossos filhos, com nossos netos, com nossos irmãos. Temos tempo para ler a Bíblia. Temos tempo para lembrar que nós somos filhos de Deus. Às vezes gostaríamos de ter um futuro na nossa mão, mas o nosso futuro está nas mãos mais seguras do universo. A mão que segura o universo, ela segura o seu futuro. Não tem como errar. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e não damos nada por elas e esquecemos que Eclesiastes 3, não sei qual é o versículo, mas acho que é 11, está escrito: todas as coisas fez Deus formosas no seu devido tempo. Se Deus criou todas as coisas, Ele criou aquela pessoa pela qual nós não damos nenhum valor. Olhamos para as pessoas e deixamos elas para lá, como se não valessem nem mesmo o nosso olhar. E clamamos no púlpito que Deus fez todas as coisas formosas no seu devido tempo e proclamamos que o nosso Deus é Jeová Elohim, aquele que tem em si todo o poder da criação. Ora, se Deus criou todas as coisas, Ele também criou aquele mendigo. Ele não criou a mendicância. Ele criou também aquele ladrão, mas Ele não criou o roubo. Nós não podemos olhar para as pessoas como se fôssemos superiores. Não. Vou lhe dar um exemplo. Lembra de Mateus, o cobrador de impostos? Mateus era um homem rico. Rico, sim, cobrador de impostos. Cobrava do povo judeu para pagar ao Império Romano. Por isso era um homem solitário. Ninguém gostava dele. Ninguém gostava de pagar imposto. Eu também não gosto. Quando ele ficava ali em Cafarnaum, na coletoria, num território estratégico, de um lado era um território dominado por Herodes Antipas, do outro um território dominado por Herodes Filipe, ninguém entrava, ninguém saía, sem beijar a mão de Mateus, pagando os impostos. Tudo que era vendido, o imposto vinha para a mão dele. Lá um belo dia, no horário de Deus, no dia certo de Deus, no tempo de Deus, Jesus Cristo chegou lá, olhou no rosto dele e disse: segue-me. Só isso.
Acabou. O coletor de impostos, o cobrador de impostos morreu ali. Ficou sentado lá. E nasceu ali o grande discípulo. Ele ficava com aquela caneta dele, que a gente chamava pena, escrevendo o que o povo tinha que pagar. Mas Jesus tinha um outro destino para ele. Você agora, com essa mesma pena, com essa mesma caneta, vai escrever sobre um preço pago, que eu vou pagar lá na cruz, e é sobre isso que você vai escrever. Quem podia dizer que Mateus ia prestar para isso? Deus. Todas as coisas fez formosas no seu devido tempo. Portanto, nós não podemos pensar que somos melhores do que os outros. Quantas vezes nós vamos nos afastando do centro do nosso relacionamento com Deus? Porque nós vamos ficando mais famosos, nós vamos ficando mais ricos, vamos tendo notoriedade, e aí não temos mais tempo para abraçar o irmãozinho que nós beijávamos no início. Porque vamos abandonando pouco a pouco o nosso primeiro amor. Às vezes isso acontece no matrimônio, espiritualmente. Talvez você ainda ore, contribua, cante, mas o fulgor já não existe. Existe uma casca. Isto não é percebido exteriormente, enquanto não atinge padrão avançado. Hoje existem igrejas que mudam o método a cada 3 anos para manter o ritmo, para manter o entusiasmo visível, para que todos vejam que a igreja está bombando. A igreja está bombando. Hoje, de manhã, eu recebi um telefonema. Aí, irmã, a senhora está bombando. 3 meses de Instagram, já varou 41 mil. Eu disse, minha filha, o que é isso? 41 mil seguidores, eu disse, vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa para você. Se não fosse Jesus Cristo, eu dou muita graças a Deus que quando Deus abriu as portas para o ministério para mim, eu já estava depois dos 40 anos. Porque senão eu ia acreditar em tudo isso. Eu ia acreditar em tudo isso. Ia cair na vala direto para o inferno. Vou dizer uma coisa para você, cuidado. Quando o diabo sabe que você gosta de trabalhar, ele vai lhe dar muito trabalho, porque assim você não tem tempo de estar a sós com Deus. Você fica trabalhando para a igreja, trabalhando para a igreja, trabalhando para a igreja, e a sua vida com Deus, vai caindo do padrão. No princípio da igreja em Éfeso, tudo era amor a Jesus. Depois esse amor foi se transformando em amor à denominação, fidelidade à denominação. Quantas vezes você sai para se tornar o que nós chamamos evangélico e é tida na sua família como uma traidora? Você traiu a fé dos seus avós, a fé dos seus pais. Você traiu. Porque você tinha que continuar ali, onde eles eram, porque a fidelidade é a família, não é a Jesus Cristo. Neste estado corrosivo, Jesus diz a essa igreja, olha, ele diz, lembra, arrepende, retorna. Lembra-te, pois,
de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Nós vemos aqui isso. Olhar para trás não é olhar para trás como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. É olhar com o precioso interesse de descobrir como e quando caímos da altura espiritual que ocupávamos. É o que Cristo aconselha a essa igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna. Eu sempre digo que o lema dessa igreja é lar. L de lembrar, A de arrepender-se e R de retornar. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e retorna. O precioso interesse de descobrir de onde caímos. Nós precisamos vasculhar o nosso passado. Vasculhar. E levando a nossa memória para trás, para ver, foi nesse ponto. Foi aqui que eu comecei minha derrocada. Pedimos perdão ali, abrimos os nossos olhos para o que aconteceu naquele momento, para que não aconteça novamente. Por quê? Porque foi um acidente. Jesus Cristo lembra de onde caíste. Houve um acidente. Aconteceu, você caiu. Então agora você fica mais atento. Quando existe um acidente na sua vida, você vai fazer o possível para que ele não aconteça de novo. Você se arrepende. Quer dizer, você muda de direção. Arrepender-se vem de metanoia, do grego, quer dizer dar uma volta de 180 graus. Arrepender-se não é ter um transtorno, uma convulsão emocional, e chorar, e isso, aquilo, não. Arrependimento é uma ação voluntária, absolutamente voluntária e lógica. É uma tomada de decisão. Você pensa. Agora, se você quiser chorar, problema seu. Mas não é necessário. Volta à prática das primeiras obras. Se isso não acontecer, vai ficar tudo escuro. Porque ele diz aqui, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha, as obras que Jesus está falando são certamente tempo de quietude com ele, oração e meditação na palavra. Meu irmão que me ouve, minha irmã, você é noiva. Que noiva é essa? Que não tem prazer de estar a sós com o noivo? Quando você ama uma pessoa, você quer estar a sós com essa pessoa. Você diz palavras de amor, você abre o coração. Muitas vezes nem precisa falar, porque a comunicação não verbal é tão intensa. Fica ali no silêncio. Fica lá. Fica. De vez em quando chama pelo nome dele. Você é uma noiva balofa, esquisita, apática, indiferente. Uma noiva que nem namora. Como é que vai ter casamento sem namoro? Você não sente vontade de estar com ele a sós? Falando com ele das coisas dele, perguntando, dizendo. É preciso que você saiba que esta palavra que ele diz é uma palavra que foi gerada no coração dele. É uma palavra que foi gerada no coração dele. Preste atenção uma coisa. Quando você recebe uma carta
da pessoa que você ama, você não rasga e joga fora. Você guarda e de vez em quando você lê. Principalmente quando você está sozinho. Você foge de todo mundo para ler aquela carta. E depois de ler tantas vezes, muitas frases vão ser memorizadas. De tanto que você repetiu. Eu me lembro, em 1995, eu fiz uma proposta com Deus. Memorizar todas as palavras que Jesus Cristo disse. Memorizar. Saiu pela sua boca, vai sair pela minha, Senhor. Me ajuda a guardar no meu coração. Eu vou dizer. Depois veio uma coisa, e as palavras que o Pai falou por boca do profeta, não vale a pena também? Pronto. As pessoas se assustam com a minha memória. Você sabe quanto tempo eu passo para memorizar um texto? Mas eu tenho prazer de que aquilo eu guardo no meu coração e sai no momento certo. É o momento oportuno. A carta a Éfeso, a igreja em Éfeso, termina com um aviso solene e com uma graciosíssima promessa. O ministério só deve fluir se estiver conectado a Cristo. Você vê aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu vou dizer para vocês, quando eu cheguei a Éfeso, a primeira vez, eu fiquei muito triste. Porque eu tinha certeza que eu ia encontrar lá uma igreja cristã. Não encontrei, não. Tem ruínas e o que tem mais próximo é uma mesquita. E aquilo me veio no coração. Não se arrependeram. Ficou tudo no escuro, porque Jesus Cristo diz, se não te arrependeres, eu virei e moverei do lugar o teu candeeiro. Se ele vai mover do lugar, vai ficar escuro. Tudo ficou na escuridão. Ao vencedor, ele dá uma promessa que dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós vimos que quando Deus colocou o homem no jardim, ele disse para o homem, no centro, Deus plantou todo tipo de árvore, e no centro do jardim, ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e disse para Adão e sua mulher, de toda árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabemos que eles foram tentados pelo desejo e ouviram a voz do diabo, deram mais atenção ao que o diabo disse e não deram atenção ao que Deus disse e comeram da árvore. E aquela árvore foi separada. A Bíblia diz, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 24, havendo Deus expulso a mulher e o homem do jardim, colocou a leste os querubins e uma espada flamejante, uma espada de fogo que se movia em todas as direções para impedir o caminho de acesso à árvore da vida. Olhe bem, o homem foi impedido, o homem, toda a sua descendência, nós, de nos alimentarmos da árvore da vida. Mas agora, Jesus Cristo vem e promete aos penitentes, aos arrependidos de Éfeso, se tu fizeres a tua busca, veres aonde tu caíste
que tu esfriaste no teu amor por mim, que abandonaste o teu tempo de oração, de intimidade comigo, e se tu retornares para mim, eu vou te dar um presente. Tu vais atravessar pela espada de fogo e não te queimarás. Tu vais te alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus e tu vais ter vida eterna. Então, meus irmãos, assim nós vemos, eu acho lindo, porque é tão difícil você ouvir na Bíblia sobre a árvore da vida, você vê em Gênesis, você vê aqui, você vê em Apocalipse. Poucas vezes, mas aqui está o prêmio ao vencedor de Éfeso. Portanto, completamos assim a mensagem de Jesus para 7 igrejas da Ásia ou para a plenitude do tempo da igreja aqui na Terra. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer uma conclusão. Eu não sei, pastor Luiz, o senhor está de acordo? Semana que vem, não, essa semana, sexta-feira. Essa semana. Daqui a 2 dias, a gente vai, digamos, a conclusão, né? A visão geral e tudo mais, a aplicação de tudo na vida de todos, né? Porque eu gosto muito do que aquele Larry Hill, ele diz, a última palavra de Jesus não foi vinde a mim. A última palavra de Jesus está em Apocalipse, arrependei-vos. Então, é aquele, voltem a mim, né? Retornem a mim. Então, na sexta-feira nós vamos estar falando e conversando entre nós aqui, porque tem tudo isso, as 7 igrejas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a todas as igrejas, não é? A todas elas. Edmeia, aproveitando agora que a gente está chegando ao final, você mesmo tinha falado das crianças lá no Morro Dona Marta, o trabalho que por anos você tem levado à frente, crianças têm sido assistidas, alimentadas. Existe aquela festa no final de ano que elas são presenteadas. Eu digo que o Papai Noel, entre aspas, né, traz um presente dentro do saco. Você dá um saco de presente. Então, você está aí numa vantagem bem maior, né? Nós vamos, aqueles que... todos nós, né, nos envolvemos. Mas aqueles que desejarem ofertar uma oferta de amor para o trabalho da Casa de Maria e Marta, como poderão fazer? Em que conta poderão depositar ou fazer uma transferência bancária? Olha, pastor, para mim, no momento, é mais fácil na conta do Banco do Brasil. Porque na conta do Banco do Brasil eu movo com mais facilidade nessa época agora. E claro, por isso que eu vou dar. Agência 3223, dígito 9. Agência 3223, dígito 9. E a conta corrente é 4055, dígito X ou dígito 0. Quando não entra o X, põe o 0. Então, eu vou dizer, agência 3223, dígito 9, conta corrente 4055, dígito X, ou 4055, dígito 0. E o CPF é 050 110 355/49. Perfeito, perfeito. E nós queremos incentivar a todos que nos escutam, se você sente um toque no seu coração, se o Espírito Santo
o está sensibilizando, que você faça essa oferta de amor. Eu sempre falo que há uma diferença daquilo que nós damos e daquilo que Deus nos dá. Porque a Bíblia fala assim, trazei todos os dízimos, trazei todas as ofertas à casa do tesouro. E nós vemos que isso é uma medida, o dízimo é uma medida, 10%, a oferta não é o todo, é uma parte, é algo que você dá. Mas o que Deus te dá, Ele diz, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Você dá com medida, mas Deus te dá sem medida. Então, semeie nessa terra fértil, que é a casa de Maria e Marta, que é abençoar as crianças e abençoar o ministério da missionária Edmeia Williams, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar sem medida, não tem limite. Edmeia, nós queremos agradecer muito a participação. Finalmente nós conseguimos. Nós gravamos, graças a Deus. O Éfeso. Graças a Deus. Somos persistentes, graças a Deus. Não somos daqueles que desistem, né, pastor? Amém. Graças Amém. a Deus. Então, daqui a 2 dias, nós estamos de volta de novo. Tá? Que Deus possa abençoar a você. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço e, mais uma vez, parabéns pelas novas YouTubers. Pelas suas ovelhinhas, viu? Cordeirinhos lindos, né? Pois é. Tudo bem. Um grande abraço. Tchauzinho. Nós agradecemos a todos a presença de estarem conosco nesse debate-papo. Daqui a 2 dias, na sexta-feira, 15 horas, nós estaremos de novo com a missionária Edmeia Williams para podermos conversar sobre todo o significado e significância da carta às 7 igrejas do Apocalipse. Então, esteja conosco mais uma vez, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa guardá-los. Aqui se despede pastor Aloísio, esperando nos encontrar de novo. Deus os abençoe. Amém.